Vamos lá. O pensamento estatístico um dia será tão necessário para a cidadania eficiente quanto a capacidade de ler e escrever. O que é a estatística, enfim? É um método matemático, científico, para coleta. É nessa sequência que a gente funciona, né? Coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados. Né? E aí entra essa análise mais matemática mesmo. Ela pode ser, para quem trabalha com estatística, a gente costuma dividir em duas categorias principais. Aí ela pode ser uma estatística descritiva ou indutiva. Né? Descritiva, basicamente, a gente vai procurar construir o retrato de uma realidade. Seja, enfim, através de tabelas, gráficos, né? E a indutiva entra na parte de probabilidades, quando a gente quer algo além disso, além de descrever, a gente quer fazer previsões. Né? Se continuar nesse nível, sei lá, as máscaras dos EPIs vão terminar em 3 dias. Né? A gente, infelizmente, só tem tido exemplos dramáticos. Né? Então, mas é nesse sentido. A indução é quando a gente já aproveita aquela descrição, normalmente faz em função do tempo, né? Vai avaliando como é que está mudando algum fator, alguma coisa em função do tempo, e aí vê a previsão, né? Quer fazer o que a gente chama de interpolação ou extrapolação, a gente pode falar depois. E aí a gente tem essa possibilidade de ter uma noção, né? Olha, a probabilidade de acontecer tal coisa é maior ou menor, a gente vai trabalhar nesse sistema. Então, na verdade, mesmo quando a gente quer fazer essas previsões, a gente acaba passando pela descrição, né? E normalmente muitos trabalhos ficam mais nessa seara descritiva mesmo, né? Que seria principalmente representada pelos gráficos, né? É aquilo que a gente, enfim, entra na internet, abre o jornal, enfim, a gente é bombardeado por esses gráficos. Até tem alguns exemplos de gráficos um pouco estranhos que a gente vê por aí. Eu gosto de dar esses exemplos, tipo, não faça isso, né? Porque às vezes a gente vê coisas, né? Inclusive na televisão e tal. Bom, vamos lá. Conceitos importantes, né? Iniciais, assim, importantes. População. Quando a gente fala de estatística, população é uma coisa um pouco mais ampla do que a gente entende normalmente. A população vai ser para nós o conjunto de elementos, enfim, sobre o qual a gente deseja obter informação. Pode ser gente, mas não necessariamente. O pessoal de engenharia trabalha, sei lá, com peças e eles chamam de população. População produzida naquele dia tal. Eles usam que é um termo, é um conceito, né? Mas basicamente é isso. Nós temos interesse em estudar uma população. Agora, por alguma razão, e tem muitas possibilidades aqui, é inviável a gente acessar toda a população. Né? Por exemplo, é muita gente, né? Os exemplos básicos. Né? Então, você quer fazer um estudo sobre a população, sei lá, do município de São Paulo. Pô, é muita gente. Né? Então, você não consegue acessar essa população. Ou então, pode ser um bairro ou uma região, uma rua que seja, mas por alguma razão supõe que você tem um tempo limitado para fazer isso, você não dá conta de fazer. Né? Então pode faltar tempo, né? Mesmo que seja uma população reduzida e uma quantidade, assim, um número acessível, talvez te falte tempo. Em outras circunstâncias pode faltar auxílio técnico mesmo, você não tem com quem fazer, né? Sozinho você vai demorar mais do que poderia. Então, por uma série de situações, a gente se vê muitas vezes limitado na nossa capacidade de realmente estudar aquela população, ter o contato direto com essa população. Bom, hoje em dia não precisa nem falar, né? Porque a gente está vivendo essa vida 2D, né? Na tela, um negócio louco. Bom, então a gente não consegue acessar. A estatística ela surge nessa situação limite, são as impossibilidades, né? Eu costumo brincar, se a gente conseguisse acessar toda a população de interesse, não precisaria de estatística. Bom, né? Não precisava nem, enfim, avaliar a probabilidade, nada disso, já fala com todo mundo. Mas é justamente nessa impossibilidade que surge o nosso trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer?
a gente precisa, esse é o primeiro e talvez o maior desafio de vocês, né, nosso, bom, eu não consigo acessar a população de interesse. Eu sei quem eu quero, mas eu não consigo, né, conversar com todo mundo, enfim. Então, o primeiro desafio, a gente precisa definir uma amostra, tá? Ou seja, a gente vai ter que definir um subconjunto, né, um grupo menor de pessoas, enfim, que a gente vai realmente acessar. Com esses eu vou fazer o contato mesmo. Então essas pessoas vão responder um questionário, alguma coisa assim, né? O primeiro desafio é que eu preciso de uma amostra, nesse caso, que seja representativa da população. Tem uma série de situações que a gente pode pensar aí. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de que faz assim, faz um sorteio aí e tal. Não é tão simples, né? A maneira como a gente vai definir essa amostra, como a gente vai organizar isso, vai depender das especificidades do problema, né? Então aqui assim existem diferentes opções e não há uma receita pronta única. Faça sempre assim que vai dar certo. Não, vai depender um pouco, né? Bom, o que a gente tem quando a gente faz estudos estatísticos? Basicamente duas fontes de erro. Gente, eu enfatizo, né? Eu falo muito do erro porque as pessoas acham, né? E vocês não vão cair nesse erro. Acham assim, tô falando de número, matemática, isso é exato. Não tem nada mais inexato do que isso. Nós estamos num meio, você vê, a gente calcula até erro. A gente calcula essa probabilidade, quer dizer, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, não é uma coisa assim, ciência exata, não. É um jeito da gente lidar com uma realidade difícil de acessar. Tem tipos de erro diferentes, tem alguns que são graves e outros que a gente resolve, né? Variação aleatória é aquela que é normal, que acontece e que a gente pode tratar estatisticamente, né? Então as coisas variam. Vamos supor que você... Só um exemplo bem simples, né? Você quer fazer um estudo sobre o horário em que o ônibus passa, né? Num determinado ponto ali onde você fica. Então você vai todos os dias, 30 dias lá, você vai e vai anotar que horas que passou o ônibus, né? Vai ter uma variação aleatória, quer dizer, sujeita ao acaso, né? Aleatório é isso, sujeito ao acaso. Beleza, um dia foi mais rápido, o trânsito estava tranquilo, enfim, as pessoas estavam respeitando o isolamento, vamos imaginar isso. Bom, no outro dia teve um acidente, atrasou, no outro dia choveu, enfim. E você vai ter, então, horários que vão mudar. Embora no ponto de ônibus tenha, em alguns casos, tenha até aquela tabelinha de horários, você vai ver que ele só não vai passar naquele horário que está escrito, mas fora aquilo, né? Bom, então você vai anotar várias vezes e vai ter uma flutuação aleatória. É o acaso que está mandando. Beleza. A estatística resolve o teu problema. Você avalia 20, 30, enfim, e tira a média, calcula o desvio e tal. Beleza, isso aí dá para fazer com aplicativos, enfim. Tá ótimo. Agora, o problema é quando você tem erros sistemáticos, né? E o que é um erro sistemático? Espera aí que tem gente chegando. Acho que a Cláudia vai entrar agora na nossa reunião. Você tem também a possibilidade de erros sistemáticos. O que é isso? No caso do exemplo que eu estou falando para vocês do ônibus, o erro sistemático é que você começou o teu estudo, o teu relógio estava atrasado 5 minutos. Aí você vai ficar um mês inteiro fazendo a pesquisa e você vai anotar 30 valores todos errados, porque você estava com um relógio ali descalibrado, atrasado, né? Bom, aí você vai ter um péssimo resultado, você vai estar errado o teu, né? Então assim, nesse caso, a estatística ela não vai te salvar. Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado como a gente vai fazer as perguntas, as condições que a gente tem. Dei o exemplo do ônibus, mas imagine que você tem um questionário que é mais complicado, né, do que simplesmente marcar um horário de ônibus. E se você tem uma pergunta tendenciosa, sabe aquela pergunta que interfere no julgamento da pessoa? Então, por exemplo, assim, você acha mesmo que tal coisa vai resolver o problema, que tal político vai resolver? Quando você coloca você acha mesmo, a tua redação está tendenciosa, né? Você está inserindo uma dúvida aí. Então, está errado, né? Isso vai gerar vamos dizer, um ruído, um erro sistemático.
Então, esse tipo de pergunta a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode fazer, né? Então, são as fontes de erro. Os erros aleatórios, beleza. Tem alguém que acha que sim, outro que acha que não. A mesma notícia para um é boa, para outro é ótima, para outro é razoável. Tá tudo bem, tá na estatística, né? O que nós não podemos cometer são esses erros sistemáticos. Muito bem. Agora, eu vou dar uma resumida aqui, que eu sei que essa transparência está um pouco cheia, mas é só para vocês entenderem que a gente tem diferentes formas, como eu tinha comentado, de pensar amostras, né? Então, a mais comum, a primeira de todas, é aquela do sorteio, é a amostra aleatória, a amostra casual. A gente chama de probabilística. Tem dois tipos. Um é o simples, então você tem aquela. Você conhece a população, você tem um número de pessoas, enfim, e você vai fazer, resumidamente, um sorteio, né, de N unidades. Então, sei lá, vamos supor que é uma turma de 50 alunos, eu quero saber a opinião deles sobre um tema, não vou conseguir falar com todo mundo, vou sortear 10 e vou entrevistar. Essa é a amostra aleatória, né? Então tem lá o número de cada um e eu vou fazer o sorteio. Beleza. O que a gente precisa para fazer isso? Preciso saber quantos são no total e ter identificados todos esses. Verifiquem que essa é uma situação que muitas vezes vocês não vão conseguir, porque você percebe, para você fazer um sorteio, você tem que ter acesso, você tem que saber direitinho isso, o número, quem são essas pessoas, senão você não consegue. Então, às vezes dá, às vezes não dá. Não está falando de uma sala de aula, de uma faculdade, até tudo bem. Mas em outras questões, complica já. Bom, muito bem. Tem outra coisa. Você tem populações que são diferentes em uma série de questões, uma série de aspectos. E, às vezes, essa diferença ela precisa ser levada em conta, muitas vezes, né? Vou pensar numa coisa bem simples mesmo, né? Eu quero fazer uma amostra, tem uma população, homens, mulheres, enfim, eu quero fazer uma amostra eu quero saber, investigar o número do calçado, né? Quanto que a pessoa calça, beleza. Aí tem uma tendência biológica dos meninos terem um pé maior, tal. Você vai fazer essa amostra, se o teu sorteio tiver 80% de rapazes, pô, vai dar uma média mais alta, uma média falsa. Então aí que acontece, você melhora a sua amostra. E você não vai fazer um simples sorteio, você vai melhorar isso. Você vai pensar assim, bom, a população tem, sei lá, 50% de pessoas desse tipo, 50% daquele, eu vou fazer uma amostra que tenha metade tirado desse, como se fosse dois potes, né? Metade tirado dos potes aqui, metade do outro pote. Eu faço esse sorteio e eu garanto uma amostra justa, ou seja, eu estou dando oportunidade para representantes. Falei dois potes, podem ser 3, 4, 5, entende? Conforme a complexidade do que a gente quer estudar. Então, essa é a melhor. É a amostra estratificada, ou seja, aquela amostra onde a gente reconhece a diversidade, né? E aí a gente consegue produzir uma amostra que é pequena, mas é muito representativa. Todo mundo está lá representado, né? Essa é a melhor. Porém, como a gente brinca, tem um custo mais alto, não um custo de dinheiro, não isso, um custo, vamos dizer, de procedimento. Por quê? Eu preciso conhecer a população, conhecer que eu digo saber enfim, a quantidade, saber quais são as variantes que tem de acordo com aquele parâmetro que eu quero avaliar e saber mais qual é a proporção que tem para poder fazer uma amostra justa, né? Vamos pensar numa questão social, vamos pensar em rendimento mensal, né? Renda familiar, né? Beleza, a gente sabe que é estratificado, que tem diferentes setores ali, diferentes representantes. E aí eu preciso ter uma noção de se essa pirâmide é mais larga ou se essa pirâmide é mais estreita, você entende? Para poder garantir que a minha amostra vai ter o perfil mais parecido possível com a realidade. Sempre tendo em vista que é uma amostra. Então, o melhor que a gente consegue é que ela seja uma micro, né? Uma representação micro daquela realidade complexa, né?
se a gente fizer por exemplo, você tem lá, você reconhece 5 faixas salariais. Você pega, então beleza, vou garantir meu sucesso aqui, eu vou fazer 10 entrevistas para cada faixa salarial. Tá errado. Porque se você faz 10 para cada faixa, você está supondo que as classes têm mesmo tamanho, o que a gente sabe que não é verdade, né? Então, ela é a melhor de todas quando a gente consegue, mas eu preciso ter as informações. Então, aí assim, vamos para o IBGE, enfim, vamos, né, pesquisar, saber as pesquisas mais atuais para saber daquela população toda qual é a distribuição, e aí eu vou utilizar essa informação. Normalmente tem essa pesquisa prévia, sabe? Eu sei que aqui eu vou, para cada 3 pessoas classe A, eu vou ter que entrevistar 8B, 15C, enfim, assim por diante, né? Aí eu consigo fazer minha amostra, tá? Eu falo isso para vocês no sentido de cidadania, porque uma coisa é vocês, que eu sei que vão fazer um trabalho lindo, maravilhoso, se precisar também vou ajudar. Outra coisa é quando vocês vão ler um trabalho. Ou pior, você está vendo o jornal e o jornal fala, fizemos a pesquisa com 200 pessoas, tá? Peraí, mas foi feita, foi respeitada essa proporção? Essa é a grande, né, dúvida nossa. Então a gente precisa, nesse caso da população conhecida, ir agrupada em estratos, eu consigo identificar, eu tenho esse conhecimento prévio, né? Muito bem. Às vezes não é possível, às vezes a gente não tem acesso a essa informação. Por exemplo, você quer fazer um estudo, mas você conhece menos aquela população, você não tem essa informação. Bom, temos uma possibilidade. A gente pode fazer, por exemplo, uma amostra que eu chamo de semiprobabilística. É válida, é correta em termos estatísticos. O que é? Eu vou fazer, por exemplo, uma amostragem assim de cada 10 pessoas, chutando aqui para dar um exemplo. Cada 10 pessoas, uma eu vou chamar para entrevista, né? Então, sei lá, o pessoal está saindo de algum evento, alguma coisa, de cada 10 eu vou chamar um para conversar. Eu preciso, então, criar uma norma, uma regra e seguir essa regra, esse padrão, né? Estou falando assim, o primeiro a cada 10. Então passou, está lá na porta, na frente de uma clínica, né? Entrou uma pessoa na clínica às 6h10 da manhã, você vai lá, pode me responder, por favor, faixa salarial, faz a pergunta que você quer. Aí vem 2, 3, 4, 5, 10, 11. Esse aí eu vou entrevistar de novo. Vá. 21, vai lá. Então, cada 10, o primeiro de cada 10, eu faço essa coleta. Eu não estou preocupado se é rapaz, se é moça, se é adulto, criança. Eu estou ali usando uma regra quase que automática, né? A gente chama essa amostra de amostra sistemática. Essa amostra é boa quando eu tenho populações grandes, né? E que eu não conheço, das quais eu não conheço as informações, eu não sei quantos % é desse extrato, quanto é do outro. Então eu deixo fluir, eu vou lá, né? Normalmente a gente faz com populações grandes, né? Bom, mesmo assim, ainda eu preciso ainda ter ali ou um tempo grande, né? Ficar ali à disposição, ou ter alguém da equipe, né? Ou o que é mais usual é quando a gente tem um cadastro. Essa amostra ela é mais utilizada quando a gente tem cadastro. Por exemplo, eu estou lá no hospital e foram feitos, sei lá, 3.000 atendimentos. Eu consigo autorização, eu vou acessar essa planilha, é muito utilizada quando você tem planilha, e aí você vai lá na planilha e pega o número 1, número 11, número 21, 31, 41, tudo que é final 1 para você vai interessar. Essa amostra é sistemática, você segue a regra. Esse tipo de amostra é feito, inclusive, automaticamente, não precisa de uma pessoa. Às vezes você consegue, de alguma forma, filtrar isso de modo automático. Tudo que for final 1, quando você quer 10%, é um final. Quando você quer 20%, então você tem 200 pessoas, você quer selecionar 20% disso, 40 pessoas. Você vai pegar, por exemplo, final 1 e final 6. E vai lá, né? Então você não está preocupado. O que essa amostra supõe é que quando você tem uma população grande, quando você vai passeando, né, nesses números,
você vai acabar conseguindo uma representatividade daquela população, da qual você não conhece muito, lembra? Essa população você não conhece tanto. Então pode ser usado também. Bom, tem uma outra possibilidade que é a amostra de conglomerado. Essa acontece quando você vai falar. Eu gosto de. Gente, eu estou dando um pouquinho de detalhamento aqui, porque eu acho que é a parte mais sensível, tá? Quando a gente fala de estatística, populações e tal. Porque a parte numérica, mesmo cálculo médio diz isso, a gente não preocupa, porque é fácil. A máquina fará por nós. Mas aqui nessa escolha é a gente que tem que pensar. Então, tem uma outra possibilidade quando você quer estudar, por exemplo, representantes, deixa eu pensar aqui, ensino médio na cidade de Jacareí. Você quer fazer um estudo sobre as condições do ensino médio e tal. Bom, você precisaria visitar, enfim, teoricamente, todas as escolas para poder. A população é grande, você tem especificidades regionais, né? Do bairro, enfim. Bom, é inviável isso, né? É óbvio, a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente vai utilizar o que a gente chama de amostra de conglomerado. O que é isso? Conglomerado é um agrupamento, né? Agrupamento de pessoas, de unidades agrupadas. Normalmente a gente fala de agrupamento espacial, de pessoas que estão próximas, né? Realidades próximas. Por exemplo, se você tem 50 escolas de ensino médio naquela cidade, cada uma delas é um conglomerado. Ah, mas está todo mundo fazendo aula em casa, tal. Não tem importância, mas a gente sabe que existem esses conglomerados, né? Cada uma está acessando, mas está vinculada àquela instituição, tal. Muito bem. A amostra por conglomerados é assim. Você tem 50, dando exemplo, 50 conglomerados. Você não vai conseguir acessar todo mundo, você vai ter dificuldade. Bom, então você vai definir alguns conglomerados e vai investigar esses aí. Então, por exemplo, nas escolas, eu estou aqui em São José dos Campos, né? Tem 5 regiões na cidade e tem mais de 100 escolas. Então, vamos supor, eu vou fazer uma amostra dessa, um estudo desse amplo no meu município, são 700 e tantas mil pessoas, né, que moram aqui. Então, eu vou lá e vou pegar uma escola de cada região. São realidades, embora dentro da região tenha diferenças, né? Mas eu consigo uma representatividade. É como se eu tivesse um mapa e eu vou pegar, então, um pontinho de cada região daquele mapa, né? Então, região norte, pega uma escola. Região leste, outra escola. Região oeste, vai assim. Você compõe uma amostra por conglomerados. Então, são 5 conglomerados que, para mim, vão representar aproximadamente, né, aquela complexidade do município, né? Então, essa é a amostra de conglomerados. A gente vai falar com a diretora, vai falar com uma diretora de cada escola. Imagina você ter que conseguir autorização de 100 diretoras diferentes. O seu trabalho ia morrer antes de começar. Então, a gente define conglomerados, eu vou falar com 5 diretores, eu vou passar um termo, enfim, é assim que funciona. Então, certas situações, a gente vai no conglomerado, né? Nesse caso, veja, eu não preciso saber... É menos importante que eu saiba a quantidade exata de pessoas na população total, né? O que eu sei é que existe esse agrupamento, então eu vou lá nesses conglomerados, né? Em cada conglomerado você vai ter essa informação de ali como é que são, então. Beleza, essas são as principais. E tem uma outra que a gente chama de amostra de conveniência, o último tipo de amostragem que eu vou falar. A amostra de conveniência é aquela amostra que a gente acessa pela facilidade. Então, normalmente nós evitamos fazer pesquisas com amostra de conveniência, mas às vezes o tempo é curto, você está fazendo um trabalho sozinho, enfim, e você vai pela conveniência, você vai pela facilidade de acesso. Então, vocês vão encontrar trabalhos feitos com amostra de conveniência, porém, o problema aqui é tomar cuidado para não generalizar as conclusões. É diferente de uma amostra estratificada, que você tem todos os representantes, né, estudados, ou de uma amostra de conglomerado. Não, na amostra de conveniência, vamos supor, você precisa entrevistar 50 pessoas que estão interessadas em estudar na USP. Bom, você vai falar com teus amigos, enfim, é uma coisa limitada, tal.
Tá, você pode fazer essa entrevista com o pessoal que você conhece. Ah, vou acessar pela minha rede do Facebook. Bom, é tua bolha, né? Tá limitado isso. Então, você pode. O que você não pode é dizer que o resultado daquela pesquisa representa o universo de interessados na USP, porque não, né? Tem um limite. Então você pode fazer, mas você tem que ser honesto ali. Não, isso aqui é uma representação que é de conveniência, foi necessário porque o tempo era curto, a gente conseguiu ampliar o tamanho da amostra, então vai essa contextualização que a gente coloca nos artigos, nos trabalhos nossos, né? Tá bom? Em alguns casos, ela é mais justificável. Por exemplo, você trabalha na área de saúde, eu fiz um estudo onde eu usei uma amostra de conveniência. Era um caso de fibrose cística, era uma doença que é rara e grave, né? E é difícil, gente. Para cada 100 mil pessoas, uma vai desenvolver aquele nível daquela doença, né? Então é muito complicado. Você não tem como fazer conglomerado, você não tem como fazer sistemática, não dá para. Então você vai, provavelmente você vai tem um centro grande em São Paulo que estuda isso, que trata a gente assim, você vai naquele centro, né? E aí você vai pegar os últimos 10 casos, por exemplo. É uma amostra de conveniência, né? Você consegue acesso e tal. Aí você vai escrever, ó, foi utilizado tal, em tal lugar, né? Uma amostra de conveniência, porque nós não tínhamos pessoas, por exemplo, em Minas e no Rio, que são os outros dois maiores centros de tratamento, eu não conseguia acessar, né? Beleza. Então, ela pode ser justificada. Mas de tudo Paulo, isso... posso te fazer uma pergunta? Pode. Nessa conveniência, no caso que você disse, foi no centro de São Paulo, pegou os últimos 10. Aham. Você aplica uma regra de últimos 10? Tem alguma uma regra concreta para a amostra de conveniência ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu dei um exemplo dos últimos, dos 10 mais recentes, né? Mas, às vezes, são aqueles, enfim, podem não ser os mais recentes, mas podem ser aqueles dos quais você tem o telefone, sei lá, que você tem o e-mail, ou que acessaram a tua rede, enfim, ou que são do teu... De alguma forma você conseguiu acesso, são vinculados à tua instituição. Então, tem várias formas, né? Basicamente, o que a gente está se referindo quando fala de conveniência é acesso. Você tem fácil acesso a essa população. Então, o que a gente precisa fazer é ser honesto e falar, ó, foi feito por conveniência, a facilidade de acesso era geográfica, né? Mora na minha rua, beleza, né? Então, você colocar esses critérios, né? Se moram na tua rua, muito bem, mas você não pode dizer que o município de São Paulo, tá? Porque aí a tua conclusão, você entende? Essa que é a questão. De tudo que a gente falou aqui, o mais assim nobre, o melhor possível é aquela amostra estratificada, lembra? Que você conhece a população, você já estudou, existem trabalhos que dizem, olha, tantos por cento aqui, tantos por cento ali, né? E aí você compõe a tua amostra representando mesmo, fielmente, aquela realidade, né? Mas, gente, mesmo assim, mesmo quando você tem esses estudos e faz a amostra estratificada, nós não estamos isentos de erro. Por quê? O estudo foi feito, vamos supor, em 2018. Nós estamos em 2021. Em 3 anos, a cidade de São Paulo ganhou 50 ruas novas. Estou falando dado estatístico. Olha como que as coisas mudam rápido, né? Então, a gente tenta se aproximar sempre da realidade, tá? Então a estatística tem essa questão de ser uma aproximação sempre. E a gente quer fazer a melhor aproximação possível, né? Muito bem, metodologia, né? As enquetes, né, precisam ser pensadas caso a caso, não tem uma receita única. Quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, de percepção sobre gênero e mercado de trabalho, né? É natural que as mulheres tenham mais percepção de diferença de oportunidades do que os homens, né? E por que as mulheres têm mais percepção sobre essa diferença? Porque são mais atingidas, que são prejudicadas. A gente está calejado, não é isso? Então, quando você vai falar sobre gênero e mercado de trabalho, tem que ter esse cuidado, né? Se aquele teu sorteio, você faz aquela amostra simples e sorteou e caiu muitos homens,
tem uma tendência de dizer, não, isso aí todo mundo tem oportunidade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É por isso que aquela amostra estratificada é super importante. Aí tem mulheres brancas, mulheres negras, tá, vai dar outro viés. Então a nossa representatividade para esse tipo de pergunta, temos que nos atentar a isso, né? Quem são as pessoas que são potencialmente vítimas de algum tipo de discriminação, tem que estar representadas. Aí o cara fala, não, mas eu sorteei. Cara, você tem que garantir que aquela pessoa está representada. Senão vai ter viés, vai parecer que está tudo bem e não está, entende? São essas coisas. Aí eu fiz já esse comentário, você acredita mesmo que... Nunca pergunte desse jeito que você está sendo não científico, né? Você está introduzindo uma tendência, um viés aí. Aqui a gente tem... não precisamos preocupar talvez muito com isso, mas é só para dizer que existem diferentes tipos de dados, né? As perguntas às vezes são referentes a dados numéricos do tipo qual a renda familiar, esse tipo de coisa, né? Quantos filhos você tem, enfim. Ou podem ser dados não numéricos ou qualitativos, né? Estado de origem, cidade de origem, município, né? Então, normalmente, quando a gente faz pesquisas para estudar populações, a gente tem parte da pesquisa que é numérica, são dados quantitativos, a pessoa responde um número, né? E outras perguntas a pessoa vai responder uma qualidade, uma característica, né? Os números podem ser discretos ou contínuos, né? Discreta é quando a gente fala número de irmãos, né? 1, 2, 3, nenhum, enfim, é dado numérico discreto. Contínuo, não sei se vai acontecer no caso de vocês, mas assim, você vai fazer uma pesquisa que envolve medição. Medição é dado contínuo, então tem os quebradinhos, o número com casas decimais. Então, estatura, por exemplo, não é 1, 2, 3, é 1,77, 1,76, sabe? Então, você tem os dados que a gente chama de contínuos, né? E nos qualitativos, que são aqueles que a pessoa responde com uma palavra, ela vai dizer uma palavra para você, você tem os nominais e os ordinais. O que é nominal? Teu nome, nome da cidade onde você nasceu, o nome do bairro onde você mora, é nominal. Agora, ordinal é assim, como você avalia a qualidade do transporte? Ele não vai dar um número, ele vai dizer se é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então é uma palavra, mas essa palavra ela tem uma ordem, né? Tem um ranking ali que você consegue. Então ela é quase que um meio do caminho, ela não é nominal, mas também não é numérica, né? Então você tem essa. Normalmente, quando você apresenta essas perguntas, você vai colocar numa sequência lógica. Se ninguém vai colocar, por exemplo, péssimo, regular, ótimo, bom e médio. Não, você vai colocar naquela sequência do maior para o menor, normalmente, né? Do melhor para o pior, enfim. Então são ordinais, né? Tamanho de roupa, esse tipo de coisa, é variável ordinal, né? Muito bem. Vamos ver o que mais aqui. A gente está terminando os primeiros 40 minutos. Aí eu vou precisar voltar, sair e voltar. Mas o link é o mesmo, tá, gente? É só se cair aqui, a gente volta no mesmo link. E aí a gente entra na parte dos gráficos, né? Então, tem alguns tipos de gráficos que são os mais assim simples e mais úteis, mais utilizados, né? Acho que o campeão é a pizza. O famoso gráfico de setores, também conhecido como pizza, e que a gente usa muito para variáveis nominais. Né? Então aqui, por exemplo, eu tinha perguntado para uns alunos da faculdade, primeiro ano, o que você tem que o computador não tem? Fiz essa pergunta. O que você tem que o computador não tem? E aí eu agrupei as respostas. Então tem uma fatia grande aqui que vocês vão ver que diz que é emoção. A diferença entre a gente é a emoção. O outro falou que é a capacidade de fazer arte. Então a gente vai e fez as fatias. Cada fatia é proporcional à quantidade de respostas, enfim, né? Beleza, esse é o gráfico pizza. Tem o outro que é o gráfico de barra ou coluna, também é super utilizado, né? E esse aqui, ele vamos dizer, tem utilização ampla. A pizza, gente, nós não conseguimos fazer um gráfico pizza bom se a gente tiver, por exemplo, 10 opções de resposta. Porque vai ficar umas fatias fininhas que você não vai conseguir entender, vai ficar muito difícil de ler. Então a pizza você faz quando você tem 3, 4
tipos de resposta, 5 no máximo. Se você tiver mais que isso, mais alternativas, você vai para um gráfico de coluna, que nem esse que vocês estão vendo na tela, de barras, né? Então, preferência, aqui era um estudo que nós fizemos, até fiz com a Cláudia, sobre temas, os temas literários que as pessoas se interessam, né? Era uma oficina literária que eu ministrava, e o que vocês querem, qual assunto vocês querem abordar nesse texto? Aí fazia a criação. E aí os alunos, a primeira coisa que eles queriam falar é sobre comportamento, né? Questões de comportamento. Depois escola, comunidade, preconceito, amor. Também tá. Então você vai e faz essa separação aí, é um outro jeito de estudar. Vale para variáveis qualitativas, né? Tanto as ordinais como as nominais, tá? E também vale para variável numérica discreta. Perguntas do tipo que você responde do tipo 1, 2, 3, também dá para fazer assim. Né? Então esse aqui é um gráfico bastante útil. É fácil de fazer, é fácil de interpretar. Eu recomendo esse tipo de gráfico. Né? Você faz. Bom, a televisão, os jornais usam, mas nem sempre usam do jeito certo. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Porque tem um negócio que é a escala. Se você faz na escala errada, nossa, problema. Muito bem. Aqui é o gráfico de linha. Esses gráficos são feitos para a gente avaliar a evolução temporal. Então você tem lá o dia da semana, o dia do mês, e vai dando aqueles pontinhos, né? Como é que evoluiu de um dia para o outro, tal, ou de uma semana para outra, você faz o gráfico de linha, você vai ligando os pontos, né? A gente tem avaliado a Covid direto usando esse tipo de gráfico, né?